Por quê? Coloquem o nome de vocês, pessoal. Bonitinho, completo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula, opinião, ok? Inclusive, se vocês lembrarem, quem lembra? Quem lembra, pessoal? Professora, seu áudio cortou, não consegui escutar. Lembra o quê, professora? Desculpa. O nosso tema hoje é fato ou opinião. Então, quem fez a prova percebeu que lá na prova algumas questões relacionadas a essa questão, né? O que é fato? Onde está a opinião aqui do autor? Quem lembra que teve essas questões? Ou nem. Eu lembro. E aí, o que vocês. Quem acertou? Porque eu não peguei do levantamento de todos. Quem acertou? Sei não, professora, nem vi. Professora, nem lembro, mas acho que sim, acertei. Lembrando, pessoal, que as respostas elas foram para o e-mail de vocês, tá bom? Então, o e-mail que vocês cadastraram lá no formulário foi para vocês depois as respostas, tá bom? Então, quem não viu ainda, dá uma olhada lá na caixa de e-mails lá, que foi para vocês. Eu não sei como eu acertei okay? 21. Nossa, parabéns! Como assim você não sabe como? Milagre acontece, né, Sora? Não, milagre nada. Milagre chamado Braille, professora. Eu ia Incrível falar que isso pareça, eu não usei. Olha, eu falei para vocês fazerem a prova de forma justa. Eu fiz, eu li o texto, mas primeiro eu li a pergunta e depois eu ia no texto para achar a resposta. A Mais prova, rápido, né? ela estava bem assim. Ela estava no nível mediano, né? Pelo que eu percebi, E eu só os errei textos as que eu também fiquei estavam com bem... dúvida e eu colocava errado em vez da certa. Ficava com dúvida na certa e na errada. Acontece. Professora, mas tinha umas lá que todo meu ser discorda, viu? Da resposta certa. É tipo, eu olhei e fiquei indignado. Eu Também fiquei me acertei remoendo. 21, hein, professora? Por exemplo, aquela lá de Minas Parabéns. Gerais, que fala de Minas Gerais, né? Professora, onde que aquilo ali é insatisfação? Bom, depois nós vamos conversar um pouquinho da prova, tá bom? Aí a gente tira algumas dúvidas referentes às questões. Professora. Tá ok? Tá Oi. bom. A que me deu mais raiva foi porque, tipo, eu colocava a resposta, certo? Aí quando eu ia revisar, aí eu, não, é outra resposta. Aí eu ia e trocava. Aí quando eu fui Isso que ver, acontece comigo, dá raiva. aí eu errava sendo que eu tinha Então, colocado certo. Nossa, isso aconteceu comigo também. Então, da próxima vez, sigam a intuição de vocês, eu já falei. Sigam a intuição, essa aqui, não tirem. Porque com certeza será certa. Então, vamos lá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fato ou opinião, que na verdade é uma revisão, tá bom? É uma recuperação, tá bom? Uma retomada dos conteúdos que vocês tiveram o ano passado, ok? Pode passar.
Ângela? Ângela? Obrigada. Então, vamos lá. Drica, Os peraí, objetivos eu tô te ouvindo que você não tá me ouvindo. é Não tá perceber como os passando? autores mesclam fatos e opinião em seus textos. Vou colocar de novo. Você tirou. Ah, tá, porque eu tava, acho que vai devagar. Vou colocar de novo. Acho que é lento. Vou colocar de novo. Tá bom. Foi, Drica? Apareceu aí? Apareceu. Tá, eu vou colocar do começo. Vê se vai. Isso, tá ok. Tá bom. Melhor de ficar assim para Então, perceber como... Obrigada, Ângela. Perceber como os autores mesclam fatos e opiniões em seus textos, atentar para o fato do alinhamento entre os fatos elencados e a opinião defendida pelo autor do texto. Habilidade, compreender a diferença entre fato e opinião. Ok? Então, aqui é habilidade e o objetivo, por que vocês estão hoje revendo a questão do fato e opinião. Ok? Qual é o motivo? Por quê, professora, dessa aula? Então, está aí nos objetivos, tá bom? Pode passar, Ângela. Então, eu trouxe para vocês aqui qual o significado de fato, né? Aquilo que se fez, façanha, proeza, né? Coisa realizada, ato, feito, acontecimento, sucesso, assunto do que se trata, lance. Então, aqui são os significados da palavra fato, ok? Pode passar, Ângela. E aqui, o significado da palavra opinião, modo de ver pessoal, uma ideia, juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa, adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro, convicção, crença, né? Manifestação das ideias individuais a respeito de algo ou alguém, dar a sua opinião, parecer, voto, né? E aqui, por último, o credo político, né? Crença. Então, aqui eu trouxe qual é o significado de fato e qual é o significado de opinião. Se eu pedisse para vocês, por exemplo, dar um exemplo para mim de um fato, qual seria o exemplo que vocês me dariam? Um Talvez acontecimento o exemplo histórico? da vacina? Peraí, um de cada vez. O que, Luan? Um acontecimento histórico, por exemplo, a independência do Brasil. Foi um fato essa Isso. passagem histórica. Isso, foi um fato. Isso mesmo, é um exemplo. Jamile? Talvez a vacina que está acontecendo está sendo um fato. A vacina ou a eficácia comprovada pelo cientista? Isso. Isso, a eficácia da vacina comprovada pelos cientistas. É um fato. Professora, Oi. o outro exemplo pode ser, tipo assim, Oi. está acontecendo aula de português. Não ouvi direito, Olana. Um exemplo pode ser, por exemplo, está acontecendo a aula de português. É um fato também. Isso, a ocorrer, né? Ou depois você pode falar sobre o que aconteceu na aula. Foi um fato, ocorreu. Isso. E a opinião? Um exemplo de opinião. Eu falar de você, falar, eu te acho uma pessoa legal. É uma opinião sua. Professora, também tem Isso. como, tipo, ser contra ou a favor do aborto, hipnose, é uma opinião. O porte de arma é sua opinião, entendeu? É uma opinião. Isso mesmo. É uma ideia. Isso mesmo. Próximo. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um texto. E aí eu sublinhei algumas partes
para que vocês me falem se é fato ou opinião. Deu para entender? Sim. Tá bom. Próximo. Então, vamos lá. Os donos do Brasil em cana. E depois? Guilherme Boulos. 20/11/2014, às 10h49. O universo está derretendo, disse um deputado do PMDB após a operação da Polícia Federal no último dia 14. O dramalhão é justificado. A operação prendeu mais de 20 executivos e envolveu 9 das maiores empreiteiras, TC, OAS e LES. Tiveram os próprios presidentes presos. A casa caiu. E essa parte, o que vocês acham? Que está sublinhada. É um fato ou é uma opinião? Fato. Fato. É um fato, né? Por que é um fato? Porque tem data, hora, o dia, essas coisas. E o que mais? Porque ele deixou bem claro, a operação prendeu mais de 20, deixa eu ver aqui, executivos e envolveu 9 das maiores empreiteiras do país. Isso. E aí, quando a gente volta no termo operação, antes tem o quê? Após a operação da Polícia Federal. Então, é um fato. Não nos iludamos, porém, não é a primeira vez que os donos do Brasil são expostos a nu nos últimos anos. O banqueiro Daniel Dantas foi preso em 2008 após a Operação Santiagrá. Executivos da Reincidente Camargo Correia também foram presos em 2009 pela Operação Castelo de Areia. E a Delta Construtora foi desmascarada em operações de 2012 e 2013. E aí, nós temos um fato ou opinião? Um fato. Um fato. É um fato, né? Então, ele foi preso, e aqui tem até o nome da operação, né? Operação Santiagrá. Ele foi preso em 2008, algo que aconteceu lá em 2008. O que está acontecendo com esse povo? Está tudo saindo da reunião. Então, vamos lá. Os resultados após as prisões foram um tanto desanimadores. Dias depois, a turma foi invariavelmente solta. E aí? Será que é um fato ou é uma opinião? Opinião? Eu acho que é opinião. É uma opinião, né? Por que é uma opinião? Porque ele fala tanto desanimadores. Então ali ele está expondo a sua opinião. Quando as prisões ficou o povo, tipo, desanimado. Isso mesmo. Ele colocou desanimadores por quê? Porque depois aconteceu. Eles foram soltos. Então, foi um ponto de vista dele, né? Uma opinião dele. As empresas continuaram com seus negócios, inclusive com os contratos com o poder público. Fato. É um fato. É um fato. Ele como é uma pessoa que está ali dentro, porque é um deputado, então ele está ali dentro das pessoas que eu esqueci o nome agora, gente, me fugiu o nome agora. Então, ele está ali no meio dessas pessoas que trabalham nessa questão da política, e ele simplesmente falou, né? E ainda continuaram ainda com os contratos, né? Além de serem soltos, continuaram com os contratos. Em alguns casos, chegou-se ao extremo de os acusadores tornassem réus, como o delegado Protogênes Queiroz e o juiz Fausto de Santis, ambos da Santiagrá. Próximo. Ser honesto é algo perigoso, já disseram certa vez. E aí? Opinião. Opinião. Opinião, muito bem. Mexer com os donos do Brasil não é coisa que se faça impunemente. Os tentáculos dos grandes grupos econômicos no governo, no Congresso, no Judiciário e na mídia não devem ser subestimados.
Isso nos autoriza um certo ceticismo em relação ao que virá. Será que é um fato ou opinião? Eu acho que é uma opinião. É uma opinião? Quem acha que é uma opinião? Eu. Ainda bem que tem gente na aula. Tô aqui, professora, então tô falando. Por que não pode ser um fato? Eu tô meio perdida. Porque tem dados concretos, né, professora? Ou não? Tem dados concretos? Não tem porcentagem, não tem nada dizendo que aquilo é verdade. Olha como ele fala, ó, os tentáculos dos grandes grupos econômicos no governo, no Congresso, no Judiciário e na mídia não devem ser subestimados. Isso nos autoriza um certo ceticismo em relação ao que virá. É uma opinião. É uma opinião. É uma opinião, eu acho. É uma opinião. Ele falar mesmo, tipo, a gente pode, sei lá, a gente não pode desacreditar do que vai vir. Isso. Oi, Bruna. Bruna? A Bruna levantou a mão. Professora? Oi. Tem como numa frase a pessoa tá falando um fato e mesmo assim tá colocando a opinião dela? Tem. Por exemplo, no artigo de opinião. Você defende a sua ideia colocando o quê? Defendendo com o quê? Como que você defende? Com os argumentos, que são os fatos, né? Você defende com fatos. Então, ao mesmo tempo que você coloca a sua opinião, você coloca os fatos, bom? De toda forma, o escândalo atual envolvendo contratos bilionários com a Petrobras tem circunstâncias muito particulares. E aí? É um fato ou opinião? É um fato. Opinião? Fato, quer dizer fato. Por que é um fato? Porque ele está envolvendo os contratos lá da Petrobras, isso é um fato. Mas ele fala assim, ó, tem circunstâncias muito particulares. Eu acho que é a opinião, professora, porque ele fala de toda forma. Aí ele fala, o escândalo atual envolvendo contratos bilionários com a Petrobras tem circunstâncias muito particulares. Isso. Por mais que ele coloque a questão do contrato bilionário, ele coloca de toda forma e também no final ele finaliza, tem circunstâncias muito particulares. Então, assim, que circunstâncias são essas, né? No ponto que é o ponto de vista dele. Ponto de vista dele. Isso. Então, é uma opinião aqui também, tá bom? A operação foi desencadeada num momento de grande polarização política e tem evidentes intenções de colocar em xeque a legitimidade do governo Dilma. Delegados envolvidos na operação foram flagrados nas redes sociais, exaltando Aécio Neves e proferindo ataques a Dilma e Lula. O escândalo tem sido o principal combustível do PSDB e dos golpistas dos Jardins em seus desfiles de sábado à tarde na Avenida Paulista. Próximo. Ô, Ângela. Oi. Clica nessa palavrinha escrito ocultar. Isso. Obrigada. Nada. A posição do PSDB, no caso, é de uma grotesca hipocrisia. O senador Aloysio Nunes deu as caras no chá das 5 da Paulista e bradou altivo contra a corrupção. Faltou alguém que subisse ao carro de som para lembrá-lo que sua campanha para o Senado recebeu mais de 1 milhão de doações diretas de 4 das empreiteiras envolvidas no escândalo. O TC, Mendes Júnior, Aécio e Camargo Correia. Peroba nele.
A campanha presidencial de Aécio, por sua vez, recebeu cerca de 20 milhões de 6 das 9 empreiteiras envolvidas, assim como o PT e todos os outros partidos da sua base receberam. 4 dessas empresas estão entre as 10 maiores doadoras eleitorais de 2014. E aí, é um fato ou uma opinião? Fato. É um fato, porque ele está comprovando aqui que elas são as pessoas que fazem as doações para que eles possam fazer as campanhas deles políticas, Digno de nota, o PSOL foi o único partido com parlamentares eleitos que não recebeu doação da quadrilha da vez. Lamentável também foi a declaração de Dilma, de que não devemos demonizar as empreiteiras. Ora, coitadinhas, essas pobres empreiteiras sempre injustiçadas nesse país, não é mesmo? Opinião? Oi? É uma opinião, né? Ele já fala. Lamentável. Também foi a declaração de Dilma, né? Aí ele está colocando a opinião dele sobre essa questão da declaração da Dilma. O que está acontecendo, galera? Está caindo a internet de vocês, é isso? Meu celular tá 1% conectado na tomada. Tá caindo a minha internet. Tô indo e voltando toda hora. É porque tem alguns alunos que estão saindo da escândalo. Se queremos deixar de enxugar gelo com operações de Sísifo, temos que dar nome e solução ao problema. Temos que dar nome e solução ao problema. Isso é fato ou uma opinião? Peraí, deixa eu ler aqui. Pessoal, os demais... É opinião. É uma opinião. Que é a forma de pensar dele. Nome e solução ao problema. Ele acha que dessa forma aí vai resolver de alguma forma. Próximo. Todo mundo está prestando atenção na leitura, né? Sim. Que depois tem uma atividade. O nome do problema é o sistema político brasileiro e seu estímulo à apropriação de fatias do Estado pelos grandes interesses econômicos através do financiamento de campanha. A forma de enfrentá-lo efetivamente chama-se reforma política. As 9 empreiteiras investigadas envolvidas em 3 megaprojetos da Petrobras somaram mais de 207 milhões em doações eleitorais neste ano. E não vem de hoje. Bom, e aí? Fato. As 9 empreiteiras, fato, porque foi comprovado, né? Na investigação do escândalo. O esquema da Petrobras opera há pelo menos 15 anos, segundo o Ministério Público Federal. Fato. Fato, Até mentecatos como Lobão e as madames do chá das 5 sabem como as coisas funcionam. Doações de campanha abrem as portas para o favorecimento em contratos, especialmente nas estatais, que conseguem escapar de licitações e, em seguida, para aditivos bilionários aos mesmos. Essa tem sido a gramática de quase todos os escândalos de corrupção por aqui nos últimos 30 anos. Assim, os donos do Brasil mantêm seu poder. Dar o financiamento privado das campanhas eleitorais é a primeira e mais óbvia medida para interromper o ciclo. Evidentemente, não acabará com a corrupção, mas diminuirá a margem da captura do Estado pelos grandes interesses privados. Próximo. A hora é esta. Opinião. Opinião? Nossa, galera, só tá a Marisa aqui na aula? Não, eu também tô respondendo. Reclamando não, mas só eu tô respondendo. Ninguém, acho que Júlia falou um pouquinho, a Lana, a Bruna. Cadê os outros alunos? Ô, professor, tô concordando aí, entendeu? Luan. Oi, Kaique. Eu tô participando.
Vejamos. Quem é Satoru? Vocês têm que ter essa mania de ficar colocando esses nomes codinome aí meio estranho. A prisão né? dos empreendedores e de diretores da Petrobras, nossa, trava a língua para mim isso aqui, coloca na ordem do dia a necessidade de uma reforma política profunda no país. Foi, Abigail? Que horas? Não, professora, no comecinho a Abigail falou mesmo. Ah, tá. Vejamos agora quem tem compromisso com a coerência. Indagar-se com a corrupção, muito bem. Vamos então defender uma reforma política com ampla participação popular. Quem vem, né? Então, esse artigo foi escrito pelo Guilherme Boulos, né? Todo mundo conhece ele. Inclusive, ele foi candidato, né? Foi o que concorreu com Força, Foco e Fé, né? Mas não conseguiu aí ainda entrar aí na questão da política como prefeito, né? Então, vamos lá, galera. Aqui eu trouxe para vocês esse texto para que vocês possam perceber mesmo, né, a questão da diferença do fato, da opinião. Então, percebam aí que dentro do texto ele tinha os fatos e ele tinha a opinião, né? Mas é lógico, sempre colocando os fatos para embasar a opinião dele, tá bom? Referente ao que ele está falando aqui no artigo. Próximo. Então, vamos lá. Com base nas opiniões e fatos apresentados pelo autor do texto, como podemos responder ao questionamento feito no título? Quem lembra lá do questionamento? Volta um pouquinho lá, Ângela, por favor. Onde, Drica? No início. No início. Isso. Não, volta. Não, do texto, desculpa. Eu não fui clara, isso. Esse aqui? Os donos do Brasil em cana, e depois? Então, pode voltar nas questões, Ângela, por favor. Então, vamos lá, galera. Como que a gente pode responder essa questão que está no título? Os donos do Brasil presos, e depois? Então, com base na opinião e o fato apresentado por ele, como que a gente pode responder essa questão? Vocês estão com medo de falar? Tô dando oportunidade de outros alunos responderem. Professora, a Marisa quer falar, mas ela tá com vergonha de responder agora. Não quero não. Obrigado. Ô, Luan, você é muito inteligente, Luan. Fala aí. Calma aí, eu vou atender o portão aqui, estão chamando. Por favor. A pergunta é o seguinte. Vai lá, então. Com base nas opiniões e fatos apresentados pelo autor do texto, como podemos responder ao questionamento feito no título? Então, o título é: os donos do Brasil foram presos. E depois? Eu não entendi a pergunta. Eu entendi a pergunta, mas eu não sei responder não, professora. Ele apresentou fatos e opinião. Então, vamos lá. Eles foram presos. Correto? Eles foram presos. Isso é um fato. Mas e depois? O que acontece depois? E depois vem outras pessoas para roubar o país. Mas de acordo com o que ele colocou no texto, o que acontece depois com essas pessoas que foram presas? Eles são soltos de novo, porque a justiça desse país é uma bosta. Eles foram soltos novamente, né? E o que mais que acontece? Eles continuam lá com os contratos milionários deles, ganhando as custas dos povos, enganando todo mundo, fazendo todo mundo de trouxa. É isso que acontece, porque a política desse país é um cocô. Então, eles continuam, né? Eles continuam lá com os contratos, continuam trabalhando, no meio, no ambiente lá do Senado. Pode falar, Marcos. Não, eu achei que eu não sabia que era essa mãozinha, não. Não sabia, não, que era pra falar.
A mãozinha quando você quiser falar. Qual que é a tese principal defendida nesse artigo de opinião, galera? A principal. Qual é? Gente. Meu Deus, foi todo mundo embora, eu tô sozinha aqui. O fato deles ficarem impunes, professora? Oi? O fato deles ficarem impunes? Ficarem livres? Deles ficarem livres? É. Pode ser. Pode ser também. Entra dentro da tese, né? Tem a ver com a tese que ele defende. Mas o próprio texto, ele fala sobre isso. Quem lembra? Eu não entendi nada que você escreveu aí, Marcos, no chat. Quem lembra? Volta um pouquinho, Ângela, o texto, por favor. Eu não me lembro. Peraí, não, peraí. Volta. Pode ir. Espera um pouquinho. Não. Isso. Então, vamos... Ó, ele fala assim, ó. A prisão dos empreiteiros e dos diretores da Petrobras coloca na ordem do dia a necessidade de uma reforma política profunda no país. Tá? Então, ele quer dizer o quê? O que ele quer fazer? Então, Fala um pouquinho, por favor, que eu fui no banheiro. Ele quer que tenha uma nova pessoa tipo, honesta, trabalhando no meio da política do Brasil, essas coisas assim. Também. E aí ele fala assim, ó, vamos defender uma reforma política, com ampla participação popular, ou seja, vamos acabar com isso, esse povo, né, fica pegando dinheiro, acabar com essa questão de campanha eleitoral, né, que eles têm, que pega dinheiro para isso, pega o dinheiro para gastar com campanha eleitoral, essa questão de não acontecer nada, né? São presos, mas e aí não acontece nada? Continuam ali, né? Trabalhando da mesma forma, como se As tivesse ruas do acontecido Brasil nada. são mais asfaltadas em 4 anos, quando muda de presidente, de prefeito, de governador. Aí sim, tá tudo maravilhoso. Então, é isso que ele defende, né? A tese dele é defendida essa questão de uma nova reforma política, né? Vamos acabar com isso, vamos mudar isso, né? Até quando, né? Até quando vai ficar dessa forma? Então, é isso que ele defende, tá bom? Pode voltar nas questões, Ângela. Quais fatos servem de argumento para sustentar essa opinião? Volta um pouquinho, Ângela. Aqui ou mais? Volta um pouquinho mais. Mais? Peraí, ó. Aqui é um fato, por exemplo, né? Onde ele coloca que essas empreiteiras que estão sendo investigadas, elas, olha o tanto de doações para essas campanhas eleitorais. Se alguém quiser doar para mim 207 milhões, eu não vou achar ruim não, viu, gente? Então, olha só, aqui é um fato, né? Foi comprovado isso, né? Que esse esquema, e olha só, é um esquema que já dura 15 anos. Então, 15 anos, né? Vamos parar para pensar. Então, aqui é um fato que embasa aí a tese dele, porque tem que acabar com isso. Olha o tanto de dinheiro, 207 milhões em doações eleitorais, né? Bom, volta um pouquinho, Ângela, mais. Aqui? Aí ele volta de novo. Ó, 4
4 dessas empresas estão entre as 10 maiores doadoras eleitorais de 2014. Então, toda essa questão dos fatos vai servindo para confirmar aí a opinião dele, né? A tese dele, que no caso é a opinião, relacionada a essa questão da reforma política. Pode voltar, Ângela, nas questões. Aí vem a questão 4. A opinião do autor aparece em pontos isolados ou está presente ao longo de todo o texto? Presente ao longo do texto. Ao longo de todo o texto. Presente ao longo de todo o texto. Tanto que nós fomos lendo o texto e vocês iriam falando, né? É uma opinião, não é um fato. Sim. E assim sucessivamente. Bom. Por último, os fatos apresentados confirmam ou refutam a opinião defendida pelo autor? Confirmam. Confirmam. Professora, Passa que palavra pro é essa? professor. Oi? Palavra é essa? Confirma o quê? Refutam? Refutam. Refutar, verbo refutar. Passa para o próximo slide, por favor, Ângela. Professora, refutar é o contrário de contrariar? Rodri, A palavra mais esquisita. eu acho que você não me mandou o outro com o slide Mandei. que você fez. Não, dá uma Mandei. olhada lá, acho que não mandou, não. Eu acho que você... Peraí. Essa Peraí, aqui, você gente, não mandou, não. Eu esqueci de te vou- falar. Tá, peraí que eu vou apresentar para eles rapidinho. Peraí. Eu ia te falar, esqueci. Se você eu mandei, eu fui olhar, não tinha mandado. Você mandou só um link só, você não mandou o que você consertou. Foi erro meu não ter te falado, eu esqueci, Drica. Não, imagina. Acontece. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo Sim. sim, Drica. Sim, sim. Então, olhem só, pessoal. Eu trouxe para vocês o significado de confirmação e o significado de refutação. Confirmação, ato ou efeito de confirmar. Aquilo que se comprova que algo é verdadeiro. Aí, no caso aqui, já tem outros significados, religiões, retórica, né? Cerimônia ou rito que comprova a fé na doutrina, retórica, parte do discurso em que o orador expõe provas. Aí aqui é um exemplo. Apesar da confirmação de 22 casos no laboratório, já ocorreram 29 internações. Refutação. Refutar, Refutar é contraditar. o ato de negar. Isso, contrapor, denegar, desmentir e rejeitar. Então, a pergunta é o seguinte: os fatos apresentados confirmam ou refutam a opinião defendida pelo autor? Confirmam. Confirmam. Ele está confirmando tudo. Ao contrário, ele não está negando nada. Ele confirma e comprova. Correto? Correto. Galerinha, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, não, Professora. já falei muito hoje. Você conhece seus alunos, né? Que a gente ia perguntar o que significa refutar. Já trouxe até tudo explicado. Drica, eu vou sair, tá, Exatamente. gente? Beijo, Drica. Beijo, pessoal. Ângela, brigadão. Nada. Deixa eu interromper aqui.